Bom, ele deixa de ser visto como um anão diplomático e passa a ser visto como um inexistente, um nada diplomático. Porque o mundo já reparou algumas coisas. Lula tá gagá, não sabe mais o que faz, se aproximou só de país podre, ditador, sanguinário, narcotraficante e também ninguém quer fazer uma reunião com um líder de um país que dentro de poucos meses vai estar fora do poder. Já não manda, já não tem controle do Congresso, não consegue aprovar nada e todo mundo já entendeu que ele vai ser jogado para fora do poder. Isso aqui acho que não foi nem um tijolinho, isso aqui foi um tijolaço. Então é o deputado mais antigo, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano. Direitos humanos, gente. Mandando ofício para o Marco Rubio, que é o cara que tem a caneta. É o cara que pode aplicar as sanções. Dizendo Marco Rubio, aplique sanção contra esse sujeito aqui. Tá lá, o nome dele é Alexandre de Moraes, é contra ele especificamente. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Moraes toma nova decisão sobre o suposto plano para matar Lula, Alckmin e ele próprio. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu estender por mais 2 meses o inquérito da Polícia Federal que apura a suposta conspiração para impedir a posse de autoridades eleitas em 2022. Entre elas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o próprio Moraes. A nova decisão assinada nesta sexta-feira atende a um pedido feito no início de junho pela PF, que solicitou mais tempo para concluir diligências ainda em andamento. Segundo o ministro, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações com a realização das diligências ainda pendentes, prorrogo por mais 60 dias a presente investigação, conforme previsto no regimento interno do STF. Durante a apuração, os investigadores identificaram elementos que apontam o envolvimento de militares com treinamento nas forças especiais do Exército, popularmente conhecidos como os Kid Pretos. O grupo teria elaborado um plano para monitorar e, em última instância, eliminar autoridades políticas com o intuito de sabotar a transição de governo. Os fatos investigados teriam ocorrido entre novembro e dezembro de 2022, quando Lula e Alckmin estavam eleitos, mas ainda não haviam tomado posse. O objetivo dos suspeitos, segundo a investigação, era impedir a concretização do novo governo por meio de ações violentas. Em novembro de 2024, 5 suspeitos foram detidos preventivamente por envolvimento na trama. Os militares Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra Azevedo, além do general da reserva Mário Fernandes e do agente da Polícia Federal Vladimir Matos Soares. Prorrogaram por mais 60 dias o inquérito porque não encontraram nada. Esse é o suposto plano para matar as autoridades que o delator Mauro Cid classificou como conversa de bar. E Lula é abandonado pelo mundo. BRICS vira mais uma derrota para o anão diplomático. Veja o vídeo. Por mais que você não goste do cara, é perigoso você quase ficar com pena dele. Eu tô falando do Lula. Mas olha só, deixa eu te explicar. Essa semana saiu uns artigos em veículos de grande alcance mundial, The Economist, Wall Street Journal, falando do distanciamento do Brasil do cenário mundial e a aproximação do governo brasileiro com ditaduras fundamentalistas, terroristas. E aí o Brasil passou a vergonha de redigir uma cartinha-resposta para uma revista do Reino Unido. O nosso Itamaraty, Márcio Vieira, foi lá e se deu o trabalho de tentar defender o Lula como ninguém tem a autoridade moral do Lula. Lula está no desespero de tentar resgatar o mínimo, mas realmente o mínimo de protagonismo no cenário internacional. O mundo inteiro já percebeu que o Lula é um senil, tá? Um processo de degradação, se aproxima de terroristas, corrupto, deveria estar preso. Pois bem, Lula quer usar eventos onde há participação de líderes internacionais para tentar simular uma espécie de protagonismo. Passou vergonha no G7, foi completamente ignorado. No evento da ONU, teve seu microfone cortado e foi impedido de entrar no evento que estava Joe Biden. E assim, uma vergonha após a outra. Agora na Argentina levou uma comida de rabo do Milei,
quando o Milei fala que o PCC, o Comando Vermelho, se tornou um perigo para a América Latina inteira. Aí o Lula pensou assim, agora, na cúpula da BRICS, né, que vai ser no Rio de Janeiro, que está sendo no Rio de Janeiro, amanhã, aliás, eu vou resgatar o protagonismo. Mas vamos lembrar o que é o BRICS. BRICS é um conjunto dos países emergentes, que está ali, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Só que tem um problema. Ninguém veio. Um evento completamente esvaziado. Vamos analisar o porquê que ninguém veio. Primeiro tá aqui, ó. Lula é anfitrião de BRICS esvaziado em pós-guerra e sob ameaças. Tá uma matéria interessante aqui, ó. Cadê a porcaria que não tá aparecendo? Ih, desgrama. Pensei que eu tinha organizado isso aqui. Vamos lá. Aqui. BRICS esvaziado enfrenta dificuldades para manter a agenda. Por quê? Porque não tem países o bastante para manter uma agenda do BRICS, tá? Agora, essa parte aqui, até a Globo está identificando isso, olha isso. O presidente da China, Xi Jinping, pergunto como você vê, como você avalia esse esvaziamento da cúpula. Boa noite. A não vinda do Xi Jinping foi causada pelo presidente Lula. Lula cometeu mais uma gafe internacional? O presidente Lula convidou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para um jantar oficial de Estado. Em reuniões de cúpulas multilaterais, destacar um líder para um tratamento especial como esse por parte do anfitrião gera um constrangimento nos outros participantes. E no caso, a China é adversária da Índia. O Xi Jinping conversa com o Narendra Modi em alguns fóruns, principalmente de segurança, como o Fórum de Segurança de Xangai, de cooperação de segurança e tal. Mas o Xi Jinping não aceitaria ir a uma reunião de cúpula na qual ele tivesse um tratamento inferior, né, principalmente a qualquer outro líder, e mais ainda um país com quem ele tem disputas territoriais e uma disputa por influência geopolítica. Então, é a primeira vez que o Xi Jinping não participa de uma cúpula dos BRICS desde que ele assumiu a presidência em 2013. Só um detalhe, a China corresponde a 69% do PIB dos BRICS. Quase 70% de todo o produto interno, da soma dos produtos internos dos países membros do BRICS, é da China. Então a China não ir, isso por si só já acaba. Em relação ao Vladimir Putin, realmente o presidente Lula insistiu muito para que ele viesse, né? Mas o Vladimir Putin talvez acredite mais nas instituições brasileiras do que o presidente Lula, né? Afinal, pela lei brasileira, pela Constituição, o Brasil teria que prender o Putin se ele viesse aqui, porque ele mandou sequestrar milhares de crianças ucranianas que estão separadas de suas famílias. Então, peraí, Lula está do lado de um cara que manda sequestrar crianças e foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, então seria uma obrigação do Brasil prender ele quando ele viesse aqui. Lula causa um conflito, uma crise diplomática com a China. Aí, eu achei ótimo. Por quê? Porque o Lula se distanciou e xinga os Estados Unidos na esperança de que a China vá acolher o Brasil. E a China está comprando o nosso país. Mas ele cria uma crise diplomática com a China, com Xi Jinping, porque ele fez um jantar separado com o presidente da Índia. Agora vamos lá, quero mostrar esse detalhe da matéria aqui que eu achei interessante. Vamos lá. Esse aqui, ó. Ih, desgrama. Vou pegar aqui para aumentar um pouquinho. Teve outro país que decidiu não vir. Lula fez questão de colocar o Irã como membro. E o presidente do Irã lá, o Massaud Pezeshkian, não veio. Sabe por quê? Porque o Irã está querendo uma atitude mais enérgica do Lula contra Israel. Você acredita nisso? Primeiro que o Lula mandou Alckmin lá para a posse desse cara, é um ditador, manda matar todo mundo, gay não tem vez no Irã, é LGBT, então não veio para cá. Olha só, não veio China, Rússia, Irã e Egito. Então, se você for olhar o grupo inicial do BRICS, que são esses aqui, ó, não veio China, Rússia, Irã e Egito. Só aqui
85% do PIB do BRICS não veio. Então não tem BRICS. Quais países que vieram? São os países parceiros. Sabe qual que veio? Cuba, uma ditadura da Cuba. Nigéria, ditadura. Uganda, ditadura. Vietnã, ditadura. As ditaduras vieram. Por quê? Porque o Lula é um apoiador de ditaduras e o mundo já reconhece ele como sendo um apoiador das ditaduras. Quando foi ter aquele evento lá na Rússia, onde nenhum país democrático foi, só o Lula apareceu, ao lado de ditadores. Então Lula tentou fazer desse evento um evento para resgatar um pouco do seu protagonismo e deixar de ser visto como um anão diplomático. Bom, ele deixa de ser visto como um anão diplomático e passa a ser visto como um inexistente, um nada diplomático. Porque o mundo já reparou algumas coisas. Lula tá gagá, não sabe mais o que faz, se aproximou só de país podre, ditador, sanguinário, narcotraficante e também ninguém quer fazer uma reunião com um líder de um país que dentro de poucos meses vai estar fora do poder. Já não manda, já não tem controle do Congresso, não consegue aprovar nada e todo mundo já entendeu que ele vai ser jogado para fora do poder. E ninguém quer andar com uma pessoa que sabe que não tem mais o que falar, que não tem como negociar. Bom, e para você poder saber sempre o que está acontecendo de verdade, para você realmente acompanhar além das fake news e o que acontece de verdade, eu vou estar sempre dizendo aqui para vocês, gente, o melhor fonte de informação hoje no Brasil é, sem sombra de dúvidas alguma, essa aqui, ó, Gazeta do Povo. Gazeta do Povo é onde eu tiro as minhas principais informações. Aqui, sabe quem que escreve para a Gazeta do Povo? Nicolas Ferreira, Deltan Dallagnol, Cristina Grêmio, as melhores mentes do Brasil hoje, tá? São eles que são os escritores, os jornalistas aqui da Gazeta do Povo. E carta pedindo sanções a Alexandre de Moraes é entregue a Marco Rubio. Veja o vídeo. Semana nós tivemos isso aqui, olha. Ofício do Chris Smith, aquele deputado, o deputado mais antigo do Congresso americano. Ele mandou agora um ofício para quem? Para o Marco Rubio. E o que esse ofício aqui do deputado Chris Smith está dizendo? Está dizendo assim, em suma, Marco Rubio, a gente precisa impor urgentemente lei Magnitsky contra esse cara aqui, Alexandre de Moraes. E está dizendo, olha, Marco Rubio, eu já até mandei um ofício para esse cara e ele não me respondeu. Lembram vocês, mas vocês aqui no TV Injustiça, acho que vocês não falaram bobagem, porque vocês acompanharam aqui. Lembra que estava todo mundo, o deputado Chris Smith mandou ofício para o Moraes e o Moraes não respondeu. Moraes ignorou. O que eu falei aqui para vocês? Vocês lembram? Eu falei, olha, gente, pouco importa se o Moraes vai responder a esse ofício ou não. O que importa é que o ofício foi enviado e isso é mais um tijolinho ali no processo para um dia o deputado Chris poder dizer, olha, nós demos a oportunidade desse juiz brasileiro se defender, mandamos ofício para ele e, ele não nos respondeu. Então, podemos prosseguir com o processo de sanções? É isso. Então, foi o que eu falei para vocês na época, no TV Injustiça, naquela época, ano passado. Pouco importa se o Moraes vai responder a esse ofício ou não. O importante é que o ofício foi enviado e isso dá o quê? Legitimidade, credibilidade a todo o processo. Ele vai dizer, demos a oportunidade desse juiz responder. Fomos democráticos, demos a ele o contraditório. Ele é que não quis responder. Certo? Então, não deem risada quando isso acontecer. Tudo isso é o tijolinho que está sendo colocado ali. Daqui a pouco vocês vão ver a construção. Mas cada uma dessas atitudes é um tijolinho. Assim como esse ofício dessa semana. Isso aqui, acho que não foi nem um tijolinho. Isso aqui foi um tijolaço. Então, é o deputado mais antigo, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano. Direitos humanos, gente. Mandando ofício para o Marco Rubio, que é o cara que tem a caneta. É o cara que pode aplicar as sanções. Dizendo, Marco Rubio, aplique sanção contra esse sujeito aqui.
Tá lá o nome dele, Alexandre de Moraes, é contra ele especificamente. E lembrem-se, antes do Marco Rubio ser o secretário de Estado do Trump, ele, o Marco Rubio, na qualidade de deputado, não lembro se ele era deputado ou senador, mas na qualidade de parlamentar, ele já tinha pedido sanções para o Alexandre de Moraes, para o então secretário de Estado da época, acho que era Antônio Blinken, alguma coisa assim, Antony Blinken, o nome do cara. O Marco Rubio já tinha pedido quando ele era congressista. Agora ele, Marco Rubio, mudou de função e agora ele é o secretário de Estado. Então vocês acham o quê? Que o Marco Rubio é a favor ou é contra atender a este pedido aqui do deputado Chris? Então vocês estão vendo a coisa se construindo? Isso aqui não é tic-tac, eu só estou mostrando para vocês a coisa se construindo. A sanção não vem do dia para a noite, é com isso aqui que ela vem. É um processo.